Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. Quando é chegada a esta hora tal em que as luzes de Paracuru se acendem, parece que ouvimos as canções que cantaram para nós, e nestas horas crepusculares há um sentimento de saudades de nós mesmos. A linda enseada, as marés modulando as canções do entardecer, os afazeres dos jangadeiros e os primeiros visitantes da praça com vontade de noite. Assim começa o diálogo entre Flávio Sampaio e Alex Neoral, nesta larga criatividade dos corpos impressos pela dança. O Alex Neoral relembrando o playground de um prédio na zona sul do Rio de Janeiro, onde as moças ensaiavam jazz. Jazz, a dança que ocupou a cultura do Rio de Janeiro por um longo tempo. O Alex assistia às amigas, repetia os movimentos sozinho e gostava, mas não ousava entrar no grupo devido ao preconceito. O irmão era professor de jiu-jitsu e, apesar de uma luta marcial, tinha um lexo corporal de uma arte do corpo em movimento. Quando afinal participa de uma aula de dança e as peças se encaixam, tudo é superado. A dança era a vida. Ele queria viver e não morrer. Continuar com a mesma paixão, o mesmo amor. Começa na academia de dança com Rose Sena, fazendo jazz, depois Gisele Tápias e Regina Sauer. Estuda dança com o grupo Nós na Dança e depois entra para a companhia, que é de dança contemporânea com muita influência da dança moderna, incluindo os conhecimentos da Martha Graham. Depois vai para a companhia de Carlota Portela, que tem a carga de jazz, mas já fazia contemporâneo. Assim, o Alex Neoral trabalha com Luísa Arrieta, Ana Vitória, Sara Miranda, Mário Nascimento, dançando peça de Henrique Rodovalho, e com a Carlota Portela fica na companhia Vacilou Dançou. No Vacilou Dançou se aproxima mais do balé clássico. Quando já fazia faculdade de dança, veio um convite da Débora Coker, participando da montagem de 3 peças, 4x4, Nó e Dínamo. Depois, ele se dedica à Fox, que é uma das grandes companhias do Brasil, que se apresenta pelo mundo e onde até hoje eles trabalham. Aqui, Paracuru, cidade que dança. Alex Neural, seja bem-vindo a Paracuru. Sei que não é a primeira vez que você aparece em Paracuru, agora pelas ondas do rádio, mas você já veio aqui mais de uma vez, pessoalmente. Bem-vindo, Alex, a Paracuru. Obrigado, Flávio, pelo convite. Que prazer estar, mesmo que virtualmente, né? Pelas essas ondas, não essas ondas maravilhosas dessas águas incríveis cearenses, mas de alguma forma a gente está junto de novo. É sempre um prazer estar em Paracuru. Bacana, Alex. Você já se apresentou aqui com a tua companhia, a gente vai conversar sobre ela daqui a pouquinho. Alex, quando é que a dança chega em você? Quando é que você acredita que é a dança o teu caminho? Nossa, foi tão particular e tão surpreendente. Eu tinha amigas, né, que faziam jazz e elas ensaiavam no playground do meu prédio. E eu assistia elas dançando, ensaiando e decorava tudo. E dançava escondido, né, irmão de um professor de jiu-jitsu. Então toda aquela questão do preconceito, né,
E aí a professora dessa academia era louca para ter um aluno, um menino, né, na escola, isso eu tô falando, eu tinha 14 anos. E aí ela me levaram as meninas para eu fazer uma aula, eu me apaixonei. E daí eu sempre falo isso, assim, foi muito louco porque eu encontrei uma razão para minha vida, assim, foi um turning point, assim, de partir dali, eu não queria morrer. Mas que eu queria dançar muito. Olha que bonito, muito. Cara. Que lindo, Alex. É muito de verdade. Uhum. E dali eu encontrei um sentido da minha vida, eu acho que até hoje. Eu me sinto muito privilegiado de trabalhar com dança, porque eu continuo com a mesma paixão, continuo com o mesmo amor. Você poder trabalhar com o que você ama é tão importante, né? E não só sobreviver, né? A gente vive mesmo da arte, assim. Então, ela realmente me completa de verdade, assim, sem demagogia, sem piegas. Isso foi no Rio de Janeiro, eu esqueci de perguntar, você nasceu no Rio de Janeiro? Isso, eu sou carioca, nascido, criado na Zona Sul, e também essa academia, na verdade era uma academia que funcionava dentro de um colégio, que nem era o colégio que eu estudava na época, mas logo depois foi com a Rose Senna, ela é falecida hoje, ela sempre foi minha primeira professora, e de lá, muito rapidamente, né, com um ano e meio de dança, eu fui para Gisele Tapias, para Regina Sauer, que foram minhas mestras maiores, assim. Duas grandes professoras, né, a Regina Sauer, que é do Nós da Dança, e a Gisele Tapias, que é do Tapias, que fica em Botafogo, uma grande professora e uma grande amiga. Você começa bem, né? Você foi bem indicado, porque às vezes no começo a gente não sabe muito para onde ir, e em alguns momentos a gente chega num lugar que não vale muito a pena, que a gente fica perdendo um certo tempo lá. Não, você já acertou de início, assim, né? São dois lugares interessantes, importantes para começar a aprender a dançar. No Nós da Dança, como é que foi a tua passagem? Eu sei que você ficou lá algum tempo estudando, e que depois você pertenceu à companhia, que é uma companhia de dança contemporânea, que vem do jazz, mas que é super importante na cidade, super tradicional também. A Regina está há muitos anos, né, trabalhando com a dança no Rio de Janeiro. Na verdade, você falou muito bem. Eu tive a sorte de ter a minha primeira professora de balé, foi a Clarice Paixão, que é hoje em dia ela não dança mais, mas ela foi essa pessoa que me indicou os lugares. Vai para esse lugar, vai para esse, que você vai se dar bem. Ela já tinha também passado. Então, o Nós da Dança, todos esses lugares que eu fui, me formei e fui da companhia. Então, eu dancei com a Regina Sauer na Companhia Nós da Dança, que é uma companhia de dança contemporânea, com muita influência de dança moderna também, né? A técnica de Horton, de Graham. E o próprio jazz, então me formou muito. Como a Gisele Tapias também, que era a diretora do Grupo Tapias, que tinha também essa companhia que virou dança contemporânea. É curioso dizer que quando eu comecei a dançar, eu comecei pelo jazz, né? Eu não comecei pelo balé clássico. E todas essas companhias profissionais de jazz estavam quase sendo impostas a se transformar em companhias de dança contemporânea, porque não existia mais o mercado do jazz, né? O jazz estava um pouco datado, as pessoas tinham um certo preconceito, falavam que era cafona, que era ultrapassado. E aí essas diretoras, né, anteriormente diretoras de companhias de jazz, se viram obrigadas a transformar a companhia em companhia de dança contemporânea. E isso aconteceu na minha companhia seguinte, que foi a Companhia Vacilou Dançou, da Carlota Portela, que tem um histórico imenso de jazz, e eu peguei exatamente a dança contemporânea e não só trabalhei com ela, mas também tive a chance de trabalhar com outros profissionais como Luiz Arrieta, Ana Vitória, Mário Nascimento, dançar peças de Henrique Rodovalho. Então, assim, foi muito importante para a minha formação em dança contemporânea esses lugares, né, que eu fiz parte. Alex, me permite, só para falar para o nosso público, você está falando de uma época em que o jazz entrou numa certa decadência, mas a gente precisa dizer que o jazz, durante um certo tempo no Rio de Janeiro, ele dominou a cena. Carlota Portela e Marli Tavares, por exemplo, eram pessoas que
movimentaram muito a cena dos musicais americanos, do jazz dançado na América, que eles traziam para cá. Então, assim, o jazz foi um movimento artístico muito importante na cena carioca. A tua passagem pela Carlota Portela, eu acompanhei em um certo momento, porque eu fui professor daquela companhia, era uma companhia linda. Eu estava lá quando o Henrique Rodovalho montou aquele trabalho, e todos nós nos apaixonamos pelo Henrique, porque ele trazia para a cena uma coisa nova, um jeito novo de colocar artistas da dança em cena, e você logo entra ali. O Vacilou Dançou foi uma companhia que ele exatamente pegou a dança nessa transição. Nesse momento haviam 13 companhias que tinham ajuda do governo do estado do Rio, através de uma secretária de cultura chamada Helena Severo, que movimentou muito a dança carioca. Nesse momento, a dança carioca ela é a cena mais importante brasileira. São Paulo não tinha uma cena tão forte. E você começa a aparecer para as pessoas da dança mesmo. Assim, a gente escuta falar o seu nome, aquela cabecinha loira, dançando. Como Vacilou Dançou. Pelo menos para mim foi, Alex. Você é um bailarino muito bonito, mas na tua juventude você era lindíssimo, né? Então, assim, algumas pessoas iam para ver o rapaz também, porque você, além de ser um excelente bailarino, um muito bom bailarino, você tinha essa beleza física que você trazia para a cena, porque às vezes as pessoas são bonitas, mas elas não levam isso para a cena, é uma coisa esquisita até, mas você fazia isso e fazia muito bem. Então, assim, vamos falar um pouquinho desse momento do Vacilou Dançou? Quais foram os balés que você dançou lá? Como é que você se constituiu na cena? Você se construiu bailarino nesse momento? Bom, primeiro quero agradecer as palavras maravilhosas, esses elogios que eu estou aqui ruborizado, mas muito, muito feliz, principalmente ouvir de você. Como você lembrou, assim, foi uma época de transição, né, do jazz para dança contemporânea que eu lamentei muito, porque eu comecei porque eu fiquei apaixonado pelo jazz. Então eu tinha também um certo preconceito com dança contemporânea, que existe até hoje, né, das pessoas acharem que dança contemporânea não é dança, que fica parado, que existe essa dança contemporânea também, mais performática, mais conceitual, e ela é válida, ela é importante, mas eu sempre fui uma pessoa do movimento, eu sempre gostei da fisicalidade, das invenções de movimento, né, das inovações, e por isso procurei essas profissionais que também gostavam de movimento. Mas logo vi que não era bem assim, que a dança contemporânea, principalmente do Henrique Rodovalho, que foi um coreógrafo muito importante, né, eu acho que ele foi desenhando um pouco a dança contemporânea brasileira, foi sugerindo estéticas, sugerindo possibilidades, né, durante um bom tempo. Foi um dos coreógrafos que eu tive a chance de não trabalhar diretamente com ele, como você falou, ele montou um trabalho lá para a Companhia da Carlota, e eu fui dançar posteriormente. Então, assim, dançando mesmo, eu dancei com peças da Jussara Miranda, da Ana Vitória, do Luiz Arrieta, do Mário Nascimento, da própria Carlota, e foi um lugar que foi muito rico, assim, criativamente, a Companhia da Carlota. E você diz assim, era um cenário que era tão bonito, né, naquela época, assim, de tantas companhias. Eu tinha, vamos dizer, 19 anos, né, 18, 19 anos, e eu, além, né, de estar ali, eu acho que você vai puxar daqui a pouco, assim, que a minha carreira como coreógrafo foi muito paralela, né, ao bailarino. Então ali eu já estava, por exemplo, enquanto eu estava na Companhia da Carlota, isso a gente está falando do 1999, 2000, eu já estava produzindo e idealizando meu primeiro espetáculo profissional com a Focus, né, assim, muito amador, mas assim, ainda muito paralelo, assim, essa minha paixão por coreografar veio muito junto, né? E que veio muito cedo, né, Alex? Assim, muito cedo, precoce. muito você cedo. É um criador muito precoce, assim. Você ainda é muito jovem e já acumula uma experiência significativa
na cena brasileira, né? Você impõe o seu nome já desde essa época. Eu lembro, eu já não era mais, quando você era bailarino do Vacilou Dançou, eu já não era mais professor daquela companhia, eu já estava de mudança aqui para o Ceará, mas eu escutava falar, assim, a Carlota é uma pessoa com quem eu sempre mantive uma comunicação constante, e ela me falava, assim, né, desse encanto pelo seu talento. Depois do Vacilou Dançou, o que é que aconteceu na sua vida? Você já coreografava, você já tinha um grupo de pessoas em redor de você, mas você ainda continua como um bailarino em outra companhia. Como é que foi esse momento? Só dar um parênteses antes de eu continuar, só dizer que foi uma pena eu não Vacilou Dançou como professor, mas dizer que você deixou muitas sementes, assim, né? Obrigado. Quando você desenvolve, é verdade, assim. Até mesmo, acho que ali no Vacilou, eu comecei a me aproximar mais seriamente ao balé clássico, assim, até como formação, como preparação técnica, e dali eu ouvia muito falar em Flávio Sampaio, né? Tanto também na universidade, né? Na faculdade que eu fiz um pouco. Então é importante dizer que você também está aqui, né, no meu corpo de alguma forma, mesmo eu não tendo feito a sua aula. Obrigado, Alex, obrigado. Foi interessante, porque assim, como era uma companhia de jazz, e o jazz ele tem uma liberdade, que é linda a liberdade do jazz, eu acho bárbaro. E o balé, ele polda muito essa liberdade. A liberdade no balé, ela vem com muita disciplina, né? Ela vem após muita disciplina. E então alguns bailarinos, eles acham que é chato ficar muito preso. E eu acho que consegui mostrar ali para a Carlota, para o pessoal da Carlota, que não, que aquilo que eles achavam que era prisão, na verdade ele podia se transformar em liberdade quando você se apropriava de uma questão técnica que era necessária. Mas vamos lá. Aí você foi para uma outra companhia de lá. Então, ali foi um momento também muito de decisões, porque eu estava com esse meu grupo, que a princípio era o início da Fox Companhia de Dança, com pessoas ali que estavam acreditando em mim, mas ainda prioritariamente, né, majoritariamente meninas, né, eu sendo o único menino, né, o único homem, e todas muito terminando o segundo grau, iriam escolher carreiras, nem todas iriam seguir a carreira da dança. Então, naquele momento que eu fiz esse meu primeiro espetáculo profissional, eu tinha isso, eu fazia a faculdade de dança, eu estava na companhia da Carlota, vem um convite de Débora Coker para eu ser bailarino da companhia. Vamos fazer um parêntese. Naquela época, a Débora Coker estava no auge da sua vida profissional, assim, da sua popularidade, vamos dizer assim. Ela estava, assim, o Rio de Janeiro inteiro era apaixonado por aquela companhia. Então, assim, naquela época, aquela companhia, eu acredito, e eu fui também professor delas, tinha o melhor elenco brasileiro. Assim, a Débora chegou durante muito tempo a ter o melhor elenco profissional no Brasil. Então você entra, você sabe, lembraria de que época que foi, quais os balés que você dançou com a Débora? Sim, eu entrei em 2001, eu fiz parte da criação do 4x4, mas é uma companhia de repertório, então eu dancei todos os trabalhos anteriores, que foi o Mix, o Rota e o Casa. Então, nesses 6 anos que eu fico lá, participei da montagem, né, da criação do 4x4, do Nó e o Dínamo. E quando começou a montar o Cruel, aí começou a voltar o desejo de eu me ouvir como criador. Então aí eu vou e saio da companhia da Débora e me dedico prioritariamente à Fox. Então isso daí são 6 anos. Mas só de te falar, voltar um pouquinho dessa decisão, foi uma questão que realmente foi uma dúvida, porque eu ia realmente trocar, porque a companhia da Débora é uma companhia muito intensa, né, que eu faria tudo de novo, foi uma escola para mim. A Débora, com toda a sua loucura intensa, genial. Com a intensidade, a Débora é uma pessoa muito intensa, às vezes ela transborda um pouco, sim. Exatamente, ela é uma pessoa.
ela é uma pessoa que deixa marcas, né? Assim, positivas, negativas. É pra vida aquela experiência com ela como pessoa, né? Sim. Então, foi uma escolha difícil, porque realmente eu tava largando, né, entre aspas, essa possibilidade do meu primeiro espetáculo profissional, eu estando numa faculdade, da própria companhia da Carlota, que eu tinha uma certa estabilidade, eu estava numa companhia, né, eu estava empregado, só que eu queria realmente era dançar com a Débora, era dançar no mundo todo. Eu conheci mais de 25 países dançando. Dançava o Brasil todo. É ainda, né, uma companhia que tem um salário, vamos dizer, digno, que tem um plano de saúde. Então isso tudo foi também exemplo para mim, como é a Focus hoje. Eu busco isso, eu busco essa profissionalização de uma companhia, de poder também que a arte seja também um trabalho, que seja um emprego, né? Assim, que a gente não perca, isso também é outro assunto, assim, eu acho difícil, né? A arte ser burocrática, ser obrigatória, a gente vai perdendo, eu vejo os bailarinos vão perdendo essa paixão que eu te falei lá do início, que é assim, a obrigação, né, de você estar, mas ao mesmo tempo é isso, a dança também pode ser uma profissão, pode ser um emprego, e aí a gente tem que lidar com as regras, né? Com o tempo imposto, né? Que não é o seu tempo da sua vontade, né? E, Alex, às vezes é muito difícil estar na mesma pessoa, um artista criador e uma pessoa ligada à burocracia. É difícil isso estar no mesmo lugar. Assim, eu vejo isso em você e eu te admiro muito por ter essas duas coisas bastante presentes, né? Você é muito jovem, você cria a Focus, Companhia de Dança, que é hoje uma das grandes companhias de dança brasileiras, que já se apresentou no mundo, que tem um patrocínio de uma empresa que é patrocinadora apenas das coisas que têm boa qualidade. Ela junta o nome dela, a Petrobras junta o nome dela ao que tem de melhor na dança e na arte brasileira. E assim, eu te admiro muito por ter essas duas questões juntas, porque às vezes você é um excelente criador, mas não tem esse viés, né, empreendedor. Você não, você é um menino da luta, você é um menino que vai à luta, eu gosto muito. Vamos então assim, você já tinha criado a Focus, para a gente entender, lá desde o Vacilou Dançou, você já reuniu um grupo de pessoas onde você experimentava coisas coreográficas e mostrava para as pessoas. E as pessoas começaram a gostar e dizer, eu lembro disso, poxa, o Neural tem um talento, o Neural vai dar certo, o Neural é um menino que sabe criar, ele tem a mão, ele tem esse jeito. Mas quando é que você decide mesmo, assim, essa é uma companhia de dança, ela surge, ela tem uma data de nascimento? Ela também ela tem uma dupla data, porque eu comecei a dançar em 94, com 14 anos. Em 96, lá na Academia da Gisele Tapas, existe um festival interno, que eu faço a minha primeira coreografia da vida, para competir e tal. E bailarinas que dançaram essa coreografia foram dançar comigo depois por mais de 20 anos. E uma das bailarinas é até hoje a minha produtora, a minha sócia, que é a Tatiana Garcia. Assim, até você está me elogiando a coisa burocrática, mas isso é o lado que ela me completa. Então eu acho que a gente faz ali uma dupla que dá certo, porque é isso, que é difícil. Eu tenho um pouquinho burocrático, mas ela tem um pocão. A função dela é a burocracia. Então me deixa mais livre hoje, né, para eu ficar mais dedicado para a parte artística mesmo. Então dali comecei a ir com a Focus para festivais competitivos, mostras, e aí isso foi 97, 98, quando foi 99 eu estava na universidade, vem o Roberto Pereira, né, que foi o diretor da universidade, um grande crítico de dança, que não está mais hoje entre nós, mas que era uma pessoa que me admirava bastante. Que tinha um olhar surpreendente sobre o talento. Eu trabalhei lá na faculdade de dança com o Roberto. Roberto tinha um olhar para o talento impressionante, assim.
deve ter olhado bem para você e deve ter dito, esse menino vai longe. Foi. Bacana falar do Roberto. Na verdade, eu falo porque ele foi, eu acho que é essencial, porque às vezes a gente precisa desses... Porque é difícil, né, a gente ser confiante o tempo inteiro. Eu acho que eu sou uma pessoa que tem as minhas inseguranças, mas assim, a gente precisa muitas vezes de estímulo. Então, ele foi uma pessoa que ele foi banca, né, foi jurado de um desses festivais que a gente estava participando e ganhando. Aí ele sentou comigo para tomar um café e falou assim: você já sabe que você vai ganhar, né? Quantos troféus você tem em casa? Era uma estante que não cabia mais, né? Eu não tinha mais onde guardar tanto troféu. Ele falou: faz um espetáculo profissional, você tem um grupo tão bonito, junta essas pessoas, faz uma noite no Teatro Cacilda Beck, que é o teatro da dança aqui do Rio de Janeiro, né? Faz uma noite. Aí eu falei: poxa, mas será? Eu não sei se eu vou ter público. Ele falou: claro que vai, faz isso, junta, transforma esse trabalho que você fez, vamos dizer, era de 8 minutos, faz uma noite inteira. E assim eu fiz. Fiz um trabalho que virou, na verdade, 3 peças, mas compôs uma noite inteira. Esse espetáculo se chamou Vértice, e foi no ano 2000. Então eu tive esse ano, né, inteiro para criar esse espetáculo. Até mesmo lá na universidade me cediam a sala, Carlota Pontel me cedia a sala para ensaiar, e assim eu criei esse primeiro espetáculo. Só que logo depois, foi em novembro de 2000, foi o primeiro espetáculo profissional da companhia. Acho que se não foi a semana seguinte, foram 2 semanas, a Débora me chamou para eu fazer uma audição fechada com ela e me convidou para a companhia. Então eu falei: eu tô largando, né? O momento que a gente se torna profissional, eu pensei, né? E na verdade muitas pessoas sugeriram, me aconselharam a falar: você é muito novo para ser diretor. Eu tinha 19 anos, 20. Você precisa ser dirigido antes. Vai pra Débora, você vai dançar o mundo, você vai dançar numa grande companhia, com vários bailarinos, e para mim foi muito importante. E na Débora também lá o bailarino é muito participativo na criação. Ela gosta muito que o bailarino crie, que ele seja criativo, que ele ajude no processo de coreografia. E isso para mim foi um prato cheio, porque eu amava coreografar. Então eu ajudava super nas coreografias, era um bailarino que era super colaborador e inventivo. Então esse meu lado não ficou adormecido. Mas foi coragem sua, Alex, assim, Vértice foi um sucesso. Aquilo poderia ter segurado você, eu acho, assim, como professor, eu acho que eu posso dar minha opinião, acho que você seguiu um caminho certo. O aprendizado de estar numa grande companhia é inegável. É o que faz um artista, um coreógrafo, um criador, um diretor, um professor, é o que vai nos fazer mais tarde. Eu acho que você foi pelo bom caminho, mas você poderia ter ficado encantado com o sucesso, porque Vértice ficou na memória das pessoas como um espetáculo de sucesso. Sim, verdade. Foi por isso que eu digo que foi um momento de decisão bem difícil, além por exemplo, as meninas que estavam no meu grupo, você acha que alguma falou: vai pra Débora, assim? Nenhuma falou. Todo mundo falou: não abandona a gente. Assim, a própria Carlota não ficou feliz porque eu saí. Então, houve sim incentivos, mas houve, vamos dizer, abandonos, né, entre aspas. Então foi um momento aí que eu tive que dizer não para dizer um grande sim, que isso durou 6 anos da minha vida e foi muito importante, foi muito transformador. Eu transformei o meu corpo, eu ganhei uma técnica de balé clássico, que a Débora é uma coreógrafa e diretora que gosta muito, né? Passou a gostar muito da técnica clássica, e os bailarinos começaram a ser bailarinos com muita técnica clássica. Eu nunca dancei balé, mas eu consegui, até mesmo porque como eu comecei a dançar tarde, eu não tive uma escola. Eu não me formei assim num conservatório, como a gente tem na Europa. Ou até mesmo, quando eu entrei na escola de dança Maria Leneva, eu fiquei 5 meses. E isso eu já tinha 18 anos, porque eu saí para fazer o programa da Angélica, dançar na televisão.
Então, assim, eu não consegui me formar, né? Então, a minha escola são esses professores, são as aulas, são as academias que eu dançava, que eu fazia aula. Então, para mim, cada aula foi o que me formou. Então, quando eu também vou para a companhia da Débora, eu tenho a oportunidade de fazer aulas com a Nora Esteves, com a Jaci Jambai, com o Manuel Francisco, com a Cecília Kersh. Então, foram aqueles momentos com Fauzi Mansur. Sim. Então, esses foram os professores que me deram a técnica que eu tenho. Os nomes, como faz, né, assim, em cada aula. Então, eu nunca fui bailarino de, por exemplo, em dia de espetáculo, eu falar, eu vou fazer essa aula só para me aquecer. Não, a minha aula era sempre de trabalho. Eu nunca encarei a aula como mais ou menos. Para mim era mais alguma... Se eu aprendesse mais algum elemento, aquela aula já tinha valido a pena para mim. Vamos falar da Fox, Alex? Qual é o primeiro trabalho que você acredita ser o trabalho profissional que lança realmente a Fox que você desejava colocar no mercado de dança brasileira? Hoje eu ouço as canções que você fez pra mim. Então, o primeiro trabalho foi exatamente o trabalho que me fez sair da Débora, para eu encarar a Fox como meu projeto de vida, porque também foi outro momento, assim como foi para entrar, para sair foi muito difícil, porque eu larguei uma companhia de sucesso, com uma segurança financeira, para eu entrar no escuro em algo que no mercado, né, com o meu próprio trabalho. Então, ainda no final, né, de 2005, eu ainda estou na companhia da Débora, eu criei um espetáculo que se chamou Quase Uma. E esse espetáculo, as pessoas começaram a gostar muito. Logo teve, mesmo eu não estando como bailarina, eu dançava, mas eu consegui ter bailarinos que me substituíssem. E o espetáculo começou a ter vida, começou a dançar. Foi para o Festival de Joinville, na Mostra Contemporânea que existia. Fez circuitos, estava sendo convidado para outros festivais, e isso me acendeu a possibilidade de realmente querer priorizar a Fox na minha vida, né? E aí eu comecei também a não a deixar de admirar a Débora, mas a começar a perceber que eu pensava diferente também, né? Quando eu acho que é super importante você acreditar na sua direção, mas ao mesmo tempo as escolhas estavam diferentes. Estava começando a querer me ouvir mais do que fazer para ela. Então, eu fiquei um ano de 2006 inteiro, pensando em como sair da companhia. E chegou no fim de 2006, eu pedi para sair. A gente ficou super abalado, Débora chorou, eu chorei. Só para você ver o que aconteceu, foi a primeira vez na história que a Débora deu um feriado para os bailarinos. Olha, porque foi no dia 14 de novembro, o dia 15 de novembro é feriado, a gente sempre trabalhou feriado na companhia da Débora. Ela ficou tão triste que ela deu feriado para todo mundo no dia 15 de novembro. E aí, dali em diante, a Fox virou a minha prioridade. Logo a gente começou a ganhar vários editais. O SESC foi uma instituição que, através da Bia Radunski, que sempre apoiou o meu trabalho, tanto quanto com o espaço físico de ensaio, quanto para temporadas. Eu voltei para o Nós da Dança. Regina Sauer e o Fernando Fileto abriram as portas da escola para eu ensaiar, e isso eu continuei. Hoje em dia eu tenho o meu espaço aqui na Praça Tiradentes, a Fox Espaço de Criação, mas eu fiquei ensaiando no Nós da Dança durante uns 12, 13 anos. E isso foi muito também bonito da Regina e do Fernando, que me deram a chave na minha mão e falou: você pode vir quando você quiser ensaiar com a sua companhia aqui. E dali, assim, são vários espetáculos, né, na história. Logo veio esse patrocínio da Petrobras, não logo, a gente está falando de 2007, que eu comecei. Em 2013 foi o primeiro patrocínio da Petrobras, e isso a gente mantém até hoje. E que é importante falar, né, Alex, é importante falar, porque às vezes a gente, em entrevistas, os meios de comunicação, eles não sei por que não gostam muito de divulgar o patrocinador. E é importantíssimo, porque
como sobreviver na arte, como sobreviver uma companhia de dança como a sua, se não tem um bom patrocinador, uma empresa que te olhe com carinho, como a Petrobras faz. Então, assim, viva a Petrobras por nunca ter abandonado você, né? Não abandonado no sentido de que a Petrobras passou uma época em que ela patrocinava outras companhias e ela teve que deixar de fazer isso, está retornando agora, ainda bem, para o Brasil e para a arte, né? Mas que com você eles ficaram todo esse tempo. Alex, como é que é dirigir uma companhia, aproveitando esse gancho do patrocinador, num país onde nem tudo é perfeito para as artes? Você conhece a Europa, você conhece a América, você já esteve com a sua companhia nesses lugares, e você sabe que é muito fácil, às vezes é bastante fácil ter uma companhia de dança na França ou na Alemanha, porque há um apoio do governo para as artes. No Brasil não é isso que a gente vê. Como é que é? Como é que é para você? Como é que você vê? Ó pedaço de mim, ó metade afastada. Infelizmente, eu não tive nessa experiência de dançar fora do país, mas tenho a oportunidade de dançar com o meu trabalho, como você falou. Assim, já tive a chance de, pelo menos, quase 15 países, a Focus já se apresentou, mas realmente a gente vê essa diferença na arte. Muitas vezes, assim, converso com amigos, falam, aqui também não é tão fácil. Então, assim, acho que a arte precisa desse apoio. Assim, você vê antigamente que precisava dos mecenas, que a arte precisava ser financiada, precisava ter esse suporte. E, felizmente, eu tenho esse patrocínio que possibilita realmente dar uma estrutura profissional, porque o que acontece? Quando eu comecei, né, eu larguei a companhia da Débora, fui, vamos dizer, retomar a Focus, eu dançava também. Eu era bailarino. E eu tinha pessoas que estavam lá naquela minha primeira coreografia, naquele meu primeiro espetáculo, quase todas as meninas, né, acho que 3, 4 meninas tinham dançado naquele. Então, tinha uma relação de amizade, uma relação de amor, porque elas também tinham construído aquilo junto. E hoje em dia, como eu não danço mais, sou um diretor, a relação profissional fica mais evidente. Então, logicamente, eu me envolvo, eu sou um diretor humano, tenho essa necessidade de me aproximar do bailarino, de saber como ele está, de saber como é a vida dele. Isso faz parte da minha essência e vai para os meus trabalhos, com certeza. Mas eles me chamam de Diri, de diretor. Então eu sou o diretor. Então tem esse distanciamento. Então isso muda um pouco. Então a relação, eu preciso realmente de ter essa estrutura para eu manter essa relação com eles. Então não é mais uma relação de amizade que eles vão abrir concessões, lógico, se eu pedir várias coisas eles fazem, mas ao mesmo tempo eu tenho esse limite desse profissional. E você falando sobre isso também é curioso dizer assim que isso tudo da arte, isso tudo até mesmo da formação do Brasil, hoje em dia eu vejo, até lembrando da época dessas companhias que existiam aqui no Rio, através da Helena Severo, hoje em dia a gente tem pouquíssimas companhias no Rio. Então isso ao mesmo tempo é muito triste, ao mesmo tempo que eu vejo a minha companhia estruturada, né, crescendo, com patrocínio, eu fico muito feliz, ao mesmo tempo eu fico triste de ver que existem poucas que estão com o mesmo apoio, ou parecido. Outras companhias não têm isso, e isso dificulta o próprio mercado e a própria formação dos bailarinos. Com certeza, então, dificulta até o percurso da sua companhia, porque quando você tem muitas companhias, você amplia o mercado, né, não, Alex? E você tendo um mercado maior, na verdade, para quem a gente trabalha. Quer ir ao teatro e quer ver o teatro cheio. Então, se existem muitas companhias fazendo sucesso, é certeza de um mercado maior. Mas, Alex, me diz uma coisa, assim, uma companhia de dança, ela como um artista comum, ela vai construindo o seu percurso, a sua carreira, a partir de momentos e de oportunidades e do sucesso no sentido, não um sucesso nessa maneira vulgar da gente querer o sucesso, mas de você saber que
naquele momento você conquistou uma parcela maior de admiração das pessoas que estão no teatro para te assistir. Vamos fazer um mapinha assim rápido da Fox Companhia de Dança? Quais são os momentos, quais foram esses momentos que para você eles foram importantes para que a Fox se tornasse uma companhia reconhecida no Brasil? Na hora que você estava me falando, já veio a resposta. Porque, assim, a gente teve esse momento do Quase Uma, que foi em 2007. Logo depois eu fiz um espetáculo que se chamou B612, que era inspirado no Pequeno Príncipe. Aí a crítica não foi muito boa, aí isso me fez repensar. Enfim, eu passei por esses momentos, aí eu fiz Ímpar. Eu fiz 3 Pontos, que tinha música ao vivo, eu conheci Bach, apaixonei por música clássica, mas foi em 2011 que, com As Canções que Você Dançou Pra Mim, que é o espetáculo que eu uso, a músicas de Roberto Carlos, ali realmente houve uma virada. Tanto que foi muito por esse espetáculo que a gente também ganhou o patrocínio da Petrobras, e isso foi possibilitando assim, um crescimento, mas também a gente conquistou outro tipo de público. Vai ver o espetáculo também porque gosta de Roberto Carlos e, consequentemente, começa a conhecer dança contemporânea e gostar da minha companhia. Então, hoje em dia eu percebo que o público da Focus não é o público da dança. É um público realmente que é público, que conhece a companhia, que viu o espetáculo do Roberto Carlos e depois vai ver o Saudade de Mim, que era com o Chico Buarque, que vai ver o Steve Reich, que é com o Steve Reich. Então, assim, eu continuo nesse mapinha criativo. Eu acho que eu sou um coreógrafo que busca diferentes possibilidades, né? Depois das canções que você dançou pra mim, foi algo muito difícil, porque logo depois eu fiz Dente de Leite, que era um espetáculo que beirava o conceitual. Que era música que era muito ruidosa, eram barulhos, eram sons, e assim, sair do romantismo do Roberto e ir para um lado que eu estava falando da boca, de uma coisa mais misteriosa, que eu fazia careta. Então isso para os bailarinos também causou um estranhamento, para o público também, porque eu assim, essa não é a companhia do Roberto Carlos? Mas isso foi muito importante, porque a companhia não é do Roberto Carlos. Sim. A companhia é do Alex Oral e da Fox, que vai fazer Roberto Carlos, mas vai fazer uma outra coisa. Sim. Então isso foi importante, eu rasgar essa diferença. E logo depois eu fiz Saudade de Mim, que foi... eu misturei Portinari e Chico Buarque. Só que eu me forcei a não entrar numa fábrica de qual vai ser o próximo cantor. Não é questão do cantor, era outro assunto. Eu estava criando uma narrativa, uma história, que os bailarinos fizeram aula de teatro, cada um era um personagem, eu contava uma saga de uma família, enfim, eu criei toda uma outra possibilidade, né, um outro desafio que os bailarinos cresceram e que trouxe uma teatralidade para o meu trabalho, que está até hoje. Então, assim, eu comecei a dançar com a dança contemporânea com a máscara neutra. Ninguém podia demonstrar emoção. A emoção ficou cafona. Não existia isso, né? O movimento... E depois volta. Depois, no Roberto Carlos, foi importante. Como que eu vou dançar essa música com cara de parede? Tem algum lugar ali, não é? Tem algum lugar. É verdade. O bailarino precisa mostrar. O bailarino, ele tá ouvindo aquela música, tá... Então, foi importante para a gente achar a verdade, né? E isso tudo foi com a maturidade, né? Para não ser uma coisa demonstrativa e sim real, assim, que você trabalha sua emoção do modo mais verdadeiro. Então, assim, depois desse espetáculo foi Sine Qua Non, que foi um espetáculo que eu me inspirei em filmes. Então, é a coisa da teatralidade, assim, as pessoas, tá faltando dança. Aí eu falava assim, mas... bota um ator para fazer esse espetáculo. Só o bailarino faz esse espetáculo. Uhum. Então, assim, os trabalhos foram ficando diferentes e cada um diferente do outro. E isso me agrada. Então, assim, depois desse veio Steve Reich. São 4 obras do Steve Reich, que aí é um compositor minimalista e é um trabalho que é super vigoroso. Volta nessa questão da fisicalidade. Enfim, tem uma troca de elenco. Foi a primeira vez, primeiro momento que a companhia tem uma
uma troca grande, porque até então vinha um elenco me acompanhando durante pelo menos 10 anos. E ali também é isso. Eu paro de dançar, esse elenco sai, então é uma outra transformação, é uma outra cara para a companhia. Faço meu primeiro espetáculo infantil, o Bichos Dançantes. Que apresentou aqui em Paracuru e que foi uma noite linda. Eu não pude ver porque eu estava doente, mas ele está na memória das pessoas até hoje, até mesmo porque teve uma chuva e ninguém saiu do espaço do teatro porque queriam ver aquilo até o fim. Muito lindo, assim, a lembrança que Paracuru tem desse espetáculo, Alex. A gente também lembra, foi muito... Aquela chuva foi inesquecível. E depois, assim, tem o 20, que é o espetáculo que eu me inspirei em Clarice Lispector, e aí é outra literatura, então lá no início eu fui Antoine Saint-Exupéry, né, O Pequeno Príncipe, que foi meu primeiro, eu parei na Clarice Lispector, tipo, muitos anos depois. E outra coisa, né? De uma outra forma, uma outra maturidade. Assim, hoje em dia eu acho que eu faria um Pequeno Príncipe muito... De outra forma, é isso. São muitos anos. Estou falando em 2007. São quase 20 anos. Então, isso, nesse período todo eu não parei de criar. Então, cada criação você vai se transformando, você vai desenvolvendo coisas que você fez anteriormente. Então, uma criação com certeza influencia na outra. Você vai experienciando coisas que você não tinha coragem de fazer e agora você fala, não, eu quero fazer isso. E esse, por exemplo, esse meu último espetáculo que se chama Carlota, que é uma singela homenagem a Carlota Portela, é um espetáculo, são 11 tangos de Piazzolla. Então, é também uma coragem, porque assim, a música é muito conhecida, a música é muito grandiosa, é presente, só que todo mundo que foi assistir falou assim, olha, eu consigo agora enxergar você. Você não tem medo de fazer o que você acredita. Muitas vezes é isso, assim, por críticas, pelo próprio público, pelos próprios bailarinos, você começa a fazer muitas concessões, né, nas suas criações, assim, será que vão gostar? Não. Isso você não tem o controle. Então, hoje em dia eu prefiro muito me ouvir, ouvir o meu instinto criativo, né? O que eu quero falar, o que eu quero passar. Então, acho que tá dando certo. E Carlota é um grande sucesso e já estou na criação do próximo. Do próximo trabalho. Do próximo. Você coreografou para São Paulo Companhia de Dança. Como é que é coreografar para uma companhia? Você só coreografava para a sua ou tinha poucas interações com outros grupos? Isso. A São Paulo Companhia de Dança é uma grande companhia brasileira. Como é que foi esse trabalho? Eu tive a chance de fazer antes um pouquinho coreografia Nós da Dança, a escola do Teatro Bolshoi. Só que a São Paulo Companhia de Dança foi uma experiência que não foi tão... Poderia ter sido melhor para mim, porque realmente me intimidou. Entrar numa companhia que era muito grande, né? Assim, eles estavam... depois que ao mesmo tempo que eu estava criando a obra, eles estavam aprendendo in the middle do Forsyth. Então, assim, eles dançam obras dos maiores criadores mundiais, né? Então, tem esse lado, mas, ao mesmo tempo, eu lidei com, que eu acho que hoje em dia está bem diferente, aqueles bailarinos, eles não tinham a prática de uma criação. Eles dançavam... Remontagens. Sim. Exatamente. Obras que eram famosas no mundo, eles aprendiam e dançavam muito bem. E é diferente quando o bailarino cria junto, quando ele faz parte da criação daquela obra. Sim. Então, ele é essencial para o resultado da obra. Então, se eu tenho bailarinos que não estão dispostos, ou que não acreditam, ou que têm dificuldade em criação e nem sabem que tem, porque não exercitam, não foi tão... O resultado final não foi tão... de sucesso. Foi uma bonita peça, porque eu acho que eu tenho um bom gosto estético, eles eram bons bailarinos, mas não foi um resultado que poderia ter sido numa outra circunstância, é isso? Só que ao mesmo tempo, exatamente, só que ao mesmo tempo me ensinou. Hoje em dia, se a Inês Bogeia, né, que é a diretora até hoje, me convidar, eu vou de outra forma. Eu vou muito mais confiante. Depois disso, por exemplo, eu fui chamado para coreografar em
em Vancouver, lá em próprio Washington. Então tem um lugar, o próprio Balé da Cidade de São Paulo tinha me chamado nesse mesmo ano. Eu falei, acabei de fazer para São Paulo companhia de dança, não vai ser tão bom, entendeu? Então, assim, eu acredito muito que se me convidarem, eu vou. Na verdade, o que aconteceu? Eu fui como eu trabalho com a minha companhia. Assim, eu vou com uma ideia inicial e vou ver o que acontece. Lá, como o tempo é muito contado, eu tenho que chegar com as coisas prontas, muito mais pré-estabelecidas, e se a criação modificar, ok, do que eu esperar o momento criativo do processo, entendeu? Então isso, infelizmente, lá não aconteceu daquela vez, mas eu acho que hoje em dia a companhia é diferente, a companhia tem hoje em dia momentos de criação com vários outros coreógrafos, então isso teve da evolução deles, né, assim, para torná-los mais... E de maturidade, né, Alex? Assim, a maturidade, ela vai vindo com as experiências, com o tempo. Eu tenho certeza que isso também faz parte. Alex, a gente já está no final do programa, assim, eu ainda quero falar de carnaval, porque você faz um sucesso medonho no carnaval, é um sucesso enorme, você está no carnaval carioca faz muito tempo. E eu acho bacana, sabe, Alex, que o carnaval ele tenha se apropriado dessa rede de criatividade dos coreógrafos cariocas para suas comissões de frente, né? Eu acho que hoje é um grande luxo poder contar com tão bons coreógrafos agindo e criando para a maioria das escolas de samba. Você já trabalhou em várias, eu sei aqui Unidos da Tijuca, Imperatriz Leopoldinense, Viradouro, e agora está na Vila Isabel. Como é que é fazer? É diferente coreografar para o carnaval do que coreografar para uma companhia de dança que faz seu espetáculo num teatro? É bem diferente. É bem diferente porque tem, primeiro, que é uma coreografia que anda, que desloca. Então você tem que pensar, e ela é matemática, ela tem que chegar na cabine dos jurados em tal samba e você dá um recado, dá um show em 2 minutos. Você tem que fazer, hoje em dia, o nível de exigência de uma comissão de frente é emocionar, é levantar aquelas 70 mil pessoas, é fazer o público vibrar para você conseguir a nota 10. Isso é a premissa. E uma responsabilidade enorme, né, não, Alex? Porque, assim, a primeira coisa da escola, se aquilo não funcionar, talvez prejudique a escola, não é assim? Você não fica muito nervoso? Eu ficaria em pilhas. Eu acho que eu não daria para fazer isso. Fico muito. E assim, não adianta. Eu vou para minha 15ª comissão de frente, é o mesmo nervosismo. Quarta-feira de cinzas, que é o dia da apuração, eu quero me afundar em qualquer lugar. Porque eu quero ver que quando você ouve um 9.9 é muito duro, assim, porque às vezes são coisas que caiu um negócio ou não está bem acabado, né? Então a gente fica à mercê da opinião do jurado, que às vezes é muito da cabeça dele. Não tem é muito subjetivo, sabe? Não é concreto. Tá bom, caiu o chapéu, tá bom, menos um décimo. Mas assim, poderia ser azul o carro e era verde. Você tá entendendo? Então, assim, as justificativas são muito nesse lugar. Mas é também um trabalho, né, que me deixa muito feliz, porque me explora um outro lado artístico, que com certeza o carnaval chega na minha companhia de alguma forma, da maneira que eu vou projetar o trabalho. Então, eu acho, entra no outro. Como eu já fiz também coreografia de musical, já trabalhei com ator também, uma coisa vai influenciando a outra. Mas é uma loucura, assim, é um momento que eu mais trabalho, que eu mais fico cansado, que é o final do ano. Você trabalha 3 meses, assim, seguidos? 3 meses, um pouquinho mais. Sim, de ensaio mesmo, são uns 3, 4 meses. Muitas madrugadas. É um trabalho que a gente tem que lidar com o horário das pessoas, né? Que nem todo mundo, né, só faz carnaval, assim, quase ninguém. E tem a questão do sigilo, né, da comissão de frente. Então a gente fica tentando guardar 7 chaves até quando a gente não pode mais. Então, para isso, os ensaios ficam sendo
de madrugada. Olha. Isso vai cansando a gente muito, E né? tem uma rede de espionagem e tudo, eu já fico imaginando como é que é. Já tem, isso é uma loucura. Eles querem saber o furo de reportagem de qualquer jeito e isso é 1 minuto. Vaza e é assim, tipo, numa velocidade, é a velocidade da internet, né? Sim. Você jogar num grupo, que com certeza tem um grupo de amantes de comissão de frente, com não sei quantas milhões de pessoas, 1000 pessoas, que fica todo mundo sabendo, né? Mas é uma delícia, assim, eu adoro trabalhar com carnaval também, é cansativo sim, mas é um outro universo, sabe? Que eu entro e que com certeza enriquece tudo que eu faço. Assim, e que também ajuda a gente que mora tão distante conhecer mais o teu trabalho, né? Porque o carnaval chega num público imenso. Alex Neural, muito obrigado pela tua entrevista, muito obrigado pelo seu talento para a dança brasileira, isso é importante que a gente fala, tá? Volte a Paracuru mais vezes, você sempre vem na Bienal dançar com a gente, você sempre vem a Paracuru trazer a tua companhia linda para que a nossa cidade possa ver. Obrigado, meu querido, viu? Obrigado por partilhar um pouco da sua vida. Eu sei que tem muito mais para a gente falar, mas o nosso horário só permite um pouco. Obrigadão. Obrigado você, que prazer estar aqui. Espero que a gente tenha falado muitas coisas e, como você também me inspirou, que a gente possa inspirar outros profissionais, outros estudantes que persistam na dança, não desistam. Ela é difícil, mas ela é valiosa, né? Pra gente que faz, para as pessoas que consomem, que são modificadas por ela. Então, que a gente prolifere esse amor pela dança, que com certeza eu vejo em você e eu também tenho muito. Obrigado, meu querido. Um grande abraço para sua companhia. Grande beijo. Paracuru tem batuque todo dia, as moças de lá que só vivem de folia, o Mário Rola que domina o mundo inteiro, o Pichuna é delegado na batida do bandido. José do Vale Pinheiro Feitosa e eu, Flávio Sampaio, convidamos a você que nos assistiu até agora para voltar no próximo sábado às 18 horas para assistir mais um Paracuru, Cidade que Dança. Com seu acompanhamento, ia dizendo, dessa turma eu sou sargento, Joaquim Alipe com seu bom violão, vai tocar a noite inteira na pancada do budão. A lua cheia começa no céu a brilhar, na porta da nossa amante a gente canta até chorar.